Oi, pessoal, muito obrigada por vocês estarem Oi, aqui. Bem-vindos. Eu estou com o João, estou com Claudinha, estou com a Marcita. E muito obrigada a vocês todos que estão aí. A gente vai começar a falar, um bate-papo bem informal sobre como é que eu tive essa ideia. Antes de falar o tema, como é que eu tive essa ideia? Eu vi uma palestra do Giancarlo. Eu amo o Giancarlo de paixão, Giancarlo Cainschmidt. Eu amo o Gian, assim, forte. E numa palestra dele, numa aula online dele, ele falou, porque ele listou algumas coisas que cartomante não deveria fazer. E aí ele falou, não deve jogar mais de um baralho na consulta. Aí eu falei, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado. Estou fazendo tudo errado porque eu jogo um monte de baralho na minha consulta. Eu jogo Tranca-Rua, eu jogo Maria Padilha, eu jogo Lenormand, eu jogo Cymbalum, e agora eu estou aprendendo esse outro baralho maravilhoso aqui. Cadê, gente? Deixa eu mostrar para vocês. Que é o da Mulambo. Então eu estou segundo o que o Giancarlo acha como ele pratica. E aí eu estava fazendo isso, falei, meu Deus, estou muito errada, estou fazendo muito errado. Vou falar com os meus amigos para saber se só eu que faço essa maluquice de jogar um monte de baralho na mesma consulta, ou se meus amigos são malucos que nem eu. Aí falei com o João, João, acho que eu sou maluca, né? Porque você tocou nesse assunto comigo, eu estava na manicure e fui respondendo. Aí ela falou, não, como que eu e falei, aí eu vi que muita gente faz. João, eu me lembro de um jogo do João na mesa redonda do ano passado, que o João abriu a mandala e botava cartas de baralhos diferentes, uma em cima da outra. Eu achei aquilo tão fascinante. Então eu sabia que o João jogava com baralhos diferentes. Falei, João, você ainda joga com baralho diferente? Joga, eu jogo isso, jogo aquilo. Falei, beleza. Claudinha, você faz isso? Jogo, eu jogo isso, jogo ela aquilo. já veio direto em mim, né? Ela já sabia. Menina, eu dei um suspiro tão aliviado, sabe? Eu não tô maluca, tá tudo certo. E aí eu quis bater esse papo com vocês para que a gente pudesse conversar, tecer mais considerações sobre o tema. Então, começando com Claudinha. Claudinha, quais baralhos você joga? Quais oráculos você joga? Além dos baralhos, quais oráculos você joga? Eu coloquei um montinho aqui na mesa, porque assim, todo evento eu levo vários tipos, porque como eu leio vários oráculos, vai que a pessoa me pede exatamente o que eu não levei, né? Então eu levo o Sibila, eu levo o tarô, normalmente eu levo 2 tarôs, eu levo 2 baralhos ciganos. O Sibila eu sempre leio com esse, né? E, e agora a Padilha, por causa da Vera, né? Mas assim, eu leio outras coisas, runas da bruxa, a própria runa, né? Mas a leitura de mão vai ser mais daqui a um tempo, por causa da professora, né? Eu ainda estou aprendendo. Mas assim, Leitura de mãos vai chegar. eu clima na leitura. Então, assim, se eu li com o baralho cigano, eu estou lendo realmente a leitura geral com o baralho cigano. Só que, assim, espiritualidade e a saúde, eu gosto do tarô. Porque eu tenho leituras específicas para essas áreas no tarô. Então, eu até posso xeretar no baralho cigano, mas o meu vício do tarô vai nesses assuntos. Então, não adianta, eu pego e coloco ele. Aí, se eu faço o do Sibila, às vezes eu pitaco com o baralho cigano também. Então, eu faço essa mistura, né, de informação, mas eu centralizo o jogo em um baralho, tá? Em um oráculo. Mas, normalmente, por enquanto, eu tinha o esquema de jogar sempre com tarô. Aí, depois eu comecei com o baralho cigano, aí depois eu fui um pouco para o Sibila. Aí eu retornei para o baralho cigano. Então, ele é o principal. Mas aí eu pego e olho algumas outras coisas. Às vezes a pessoa pede o Sibila Italiana. Aí eu leio com ele. E depois algumas outras perguntas, como a espiritualidade, energias e
saúde, eu vou para o tarô, entendeu? Uhum. Eu João, falo, esse baralho aqui eu não leio esse assunto, eu leio no outro, porque eu especifico da minha forma ali o tema. João, e você, João? Quais baralhos você lê? E se você joga outros oráculos além de cartas? Eu tenho muitos baralhos, mas especificamente os que eu mais uso são três principais, que é o tarô de Waite, o baralho cigano, de Lenormand, e o da Dona Sete, que é o da Maria Padilha. Agora, outros oráculos, eu tenho um oráculo que eu estava falando com você anteriormente, um pouco antes de começar a reunião, né, o primeiro que eu recebi de todos, em sonho, é o que eu te falei, né, que é o das pedras, né, que é o que eu faço a leitura pelas pedras, que é um oráculo de 64 pedras, 63 pedras, né, que eu faço a leitura com as pedras, eu uso somente para mim, né, eu uso um pouco runas também, eu leio dados, é, também uso, profissionalmente eu trabalho mais com as cartas. E sim, eu uso as cartas todas juntas. Não tem, então, um baralho principal para você? Você joga todos eles juntos e misturados? O principal para mim é o tarô. É sempre o tarô é como se fosse o eixo principal de trabalho. Normalmente a abertura do atendimento é com o baralho cigano numa mesa real, para fazer o diagnóstico inicial. Depois continuo com o tarô, né? Aí é como se fosse assim, o tarô como eixo principal e jogando por cima a Dona Sete para tirando as dúvidas. Se for necessário, ainda eu pego o baralho de cigano ainda para complementar. Por que você aprendeu baralhos diferentes? Claudinha também, por que vocês aprenderam baralhos diferentes? Eu sou uma É, é, os, os baralhos, esotérica, então, os baralhos diferentes foram entrando por causa das egrégoras diferentes que eu fui conhecendo. Mas a mistura aconteceu principalmente porque eu não, na leitura, eu não diferencio escola. Eu leio pela simbologia. Eu não leio pelo método. Eu não uso método. Então, é por isso que eu te falei, eu não consigo ensinar. E vamos chegar aí. Guarda que essa surpresa que a gente vai chegar aí. Claudinha, por que você aprendeu diferente? então, eu comecei aprendendo tarô. Era da época que não existia literatura quase, né? Então, eu comecei exatamente porque ele era mais fácil de você encontrar alguma informação. Mas eu sempre fui curiosa com a leitura de mão, com a cafeomancia, com o baralho cigano. Só que aí eu gosto muito do que eu faço, né? Então eu quero estar no meio dos oráculos de qualquer forma. Mas assim, para mim é importante que se eu pegar a Padilha, eu estou aprendendo ela, eu tenho que praticar, senão ela cai no esquecimento, tá? Então, de vez em quando, eu pego leio alguma coisa com ele, mas eu tô com o principal, o baralho cigano. Tem até, eu tinha esquecido, eu uso muito o baralho das almas da Sônia. Eu Uhum. amo aquele baralho. Meu Deus do céu, como eu amo. Marcita também, né? Marcita ama esse baralho também. Eu vou assim com o baralho cigano para trabalhar em algum lugar. No final das contas, eu dou uma chibetadinha numa pergunta sem linha no baralho das almas. Daqui a pouco, quando eu vejo, ele está lá sendo jogado o tempo todo. Desculpa te interromper, eu jogo na consulta, eu leio mão, eu jogo
Primeiro eu abro a mesa real do Lenormand, depois eu abro Padilha, Tranca-Rua e Símbolo na mesma consulta. Você estava falando, saúde, tudo, eu só consigo ver no tarô. Eu só consigo jogar para mim no Símbolo. Eu só consigo jogar para mim no Símbolo e no Padilha. Os outros parece que não. Então, mas não é nem questão de não conseguir, é que eu gosto mesmo. Eu opto pelo tarô nesses temas, mas eu gosto de estar sempre usando qualquer oráculo por causa da prática, para não deixar ele. Eu não aprendi para impostar ele. Eu gosto do baralho cigano e pronto, vou ficar usando só ele. Não, eu vou para os outros também. Eu vou para idioma, né, Claudinha? eu uso muito pouco, mas eu uso. É igual um idioma. Se você aprende francês e não fala, daqui a pouco você perde. Você aprende inglês, japonês, italiano, o que for, e não fala, daqui a pouco você não sabe mais. É mais ou menos essa troca. Você tem que. Tanto que, assim, quando eu comecei com o baralho cigano, eu comecei aprendendo com uma pessoa, né? Era com uma cigana mesmo. Só que aí, no local que eu estava trabalhando, era um espaço esotérico em São Paulo. Ela ficou doente, então ela parou de ir. Aí ela se afastou. Quando demorou muito tempo, ela resolveu não voltar e cuidar da saúde. Aí eu perdi o contato. Então, ela não deu continuidade para mim. O que eu fazia? Eu fazia a mesma pergunta no tarô, no baralho cigano, e eu tentava encontrar resposta no baralho cigano, se estava correto pelo que eu via no tarô. E eu fui aprendendo o início assim. Depois que eu fui em cursos e tudo mais, para saber um pouco mais das pessoas que já liam o baralho cigano e tinham técnica, tinham mais conhecimento que eu. Mas aí também foi 10 anos depois que eu já estava lendo o baralho cigano, né? João disse que não fez curso. Como é que você aprendeu, João, a jogar baralhos diferentes? Na verdade, o único curso que eu fiz foi com a Vera, da Maria Padilha. Eu aprendi, na verdade, jogando. Porque o único coisa eu aprendi, como eu te falei, aquele jogo das pedras, sonhando. Primeiro eu comecei a sonhar que estava jogando um jogo de pedra e sonhando repetidamente, aquilo foi, sabe, me incomodando. E sonhando aquele tecido, que eu um tecido 60 por 60, que eu tinha que fazer aquele tecido, fiz aquele tecido, as 63 pedras, juntei as pedras, que eu tinha que programar as pedras, e comecei a entender os detalhes, né, de como tinha que programar e os significados, e como tinha que jogar, e entendia como é que funcionava aquele oráculo e comecei a jogar aquele oráculo e funcionava, né? E nunca tinha jogado oráculo nenhum. Eu não era ligado a nenhum tipo de oráculo. Eu não era. Eu era administrador de empresa, não era oraculista, não era nada. É maravilhoso isso, né? Eu era administrador de empresa. Eu acho isso sensacional. Marcita, você, como é que você aprendeu a jogar? Quais baralhos você, como E é que você aprendeu? comecei a Olha, jogar um oráculo. Eu interrompi o João, desculpa. Conclui, João, eu te interrompi. é, A gente tem um delay aqui, a gente acaba se atropelando de repente. Mas completa, João, perdão. Não, e aí, a partir daí, eu comecei a buscar outro tipo, eu entendi que eu vi que o I Ching tinha também 63 símbolos. Eu achei que tinha alguma relação entre símbolos, eu achei que tinha relação, comecei a estudar. Aí depois eu comecei a estudar tarô, mas eu comprei o baralho e comprei um livro, mas eu não tive paciência de estudar o livro e comecei a jogar sem ler o livro. Comecei a ler o livro, não tive paciência de estudar cada arcano e sair jogando pelos símbolos mesmo.
e depois, mais tarde, que eu fui entender que tinha toda uma egrégora me levando a isso, me levando a essa descoberta, que não era uma coisa natural. Tanto para descobrir o tarô, tanto para descobrir o baralho cigano, tanto para descobrir o baralho do Nascete. E foi isso. Hoje eu sei que... hoje eu estudo, hoje eu leio livros, hoje eu tenho lido muitos livros, mas eu não consigo me desligar dessa descoberta anterior, dessa forma de jogar. Eu não consigo me ligar a Não, métodos mais. muito lúdico e muito intuitivo isso, né? Eu acho que Marcita também teve uma conexão intuitiva, não foi? Conta, Marcita, como é que você aprendeu? Foi. Na realidade, eu sou enfermeira, né? Já estava entrando num doutorado de enfermagem e me aposentei por causa de um aneurisma cerebral. E aí, você é uma cigana, sempre fui muito intuitiva, e resolvi fazer um curso de baralho cigano, que eu achava que eu tinha que estudar. E aí eu procurei a Tânia, estava começando a dar aula. E eu pedi que ela viesse na minha casa dar aula. E aquilo, com uma amiga, eu mostrava uma carta, o que significa isso? Eu falava, para mim é isso, 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 mas eu nem completei a mesa real, entendeu? Porque eu achava que eu não ia trabalhar com isso, né? Eu achava que eu tinha que estudar muito. Aí passou um tempo, alguns anos, e eu comecei, todo mundo, vai jogar baralho, vai jogar baralho. Não vou jogar. Eu falei, então tudo bem. Chamei Tânia e pedi que ela me desse uma aula particular da aula real. Eu não sabia. E aí eu comecei a jogar. E aí eu comecei a me apaixonar, e é o que eu falo que é interessante, eu tive alguns sinais que era para eu jogar, que eu queria um baralho, daqui a pouco esse baralho apareceu na minha mão, e hoje eu acabei desenvolvendo um método meu, e assim, quando a Claudinha fala que ela vê saúde, você também fala, João, por exemplo, hoje eu vejo no baralho cigano normal, constelação familiar, vidas passadas, personalidades múltiplas e subpersonalidades. Porque eu tenho esse conhecimento por trabalhar numa casa espiritualista, que eu acabei parando nessa casa. Então, eu vejo quando eu abro a mesa real, eu abro diferente, eu não vejo passado, presente e futuro, eu vou muito... É claro, eu estudei, comecei a estudar, e aí você estuda, lê, né? Porque você tem profundidade nisso, e aí eu acabo lendo a história da pessoa, da primeira carta à última, e eu correlaciono tudo, escuto tudo e falo isso, está bloqueado no ancestral, está trazendo a ancestralidade da sua família, por isso que essa criança está machucada. Então, eu faço um jogo terapêutico, entendeu? E aí eu adoro baralho cigano, adoro baralho de orixá, eu sou uma estudiosa da Umbanda, eu amo a Umbanda. Então, eu até vejo de quem a pessoa é filha na hora. Ó, você é filha de Iemanjá, Xumaré? Ah, sou. Então, é muito da sua o seu conhecimento ancestral também que a gente traz, né? E aí você vai buscando essa rede maravilhosa e você vai... O baralho das almas da Sônia é uma coisa maravilhosa, né? Tem baralhos de orixás, todos os baralhos de orixás que você possa imaginar. Agora, a Andrea me presenteou, né? Mostrando o símbolo que eu estou apaixonada por esse tarô, já chegou, né? E eu comecei estudando o tarô de Marcelo, mas não me identifiquei. Eu gosto do baralho cigano porque ele é objetivo, ele é direto. É uma ferramenta que ele, por si só, me mostra muita coisa. Foi assim que é a minha paixão, que eu me apaixonei. João, algum baralho responde... A Claudinha disse do tarô responder questões específicas. Você tem isso também? De algum baralho responde questões específicas? Tarô responde Andréia, isso? minha preferência é pelo tarô mesmo. Eu tenho tarô, como eu falei, meu carro-chefe é o tarô. Aham. Mas se eu pegar qualquer baralho, eu trabalho com ele. Se eu pegar um baralho de... Se eu tiver uma falta de qualquer baralho, num lugar que eu não tenho nenhum tipo de baralho, eu não tiver com o meu baralho, eu pego qualquer baralho, eu consigo jogar. Eu não tenho esse problema, não. Marcita tem esse tipo de divisão? Qualquer baralho já vê qualquer coisa? Ou você tem algum baralho para assuntos específicos? Eu não tenho específico para
nada também, não. O que tiver na minha mão, eu vou conseguir responder o que o cliente deseja. E aí, falando de Entendeu? Não tem um específico. os clientes estranham quando vocês abrem os baralhos diferentes na mesa. Ah, eu começo com um, o outro, depois eu puxo o outro. Ah, é saúde, então eu vou ver nesse. Algum cliente já estranhou, já perguntou, por que que vocês estão fazendo isso? Na verdade, é tão natural, o Rafa, que a consulta vai indo, porque você está conversando com a pessoa e assim, você está falando, ela olha para você e te ouve. Então, quando você pega o baralho, ela nem percebe que você mudou, ou às vezes eu falo mesmo, eu vou olhar a tua saúde pelo tarô, tá? Que eu gosto mais. Tá bom. E aí eu abro, vou descrevendo, vou falando de que forma eu estou vendo, a espiritualidade, sei lá, qualquer coisa. Então, nessa mudança, tá fluindo naturalmente dentro da conversa. Então, não tem problema nenhum. Não chama Seja atenção. online, seja virtualmente, seja da forma que for. É uma consulta aqui, é numa feira, é na internet, não importa. A pessoa, ela entra na consulta, ela absorve aquilo que você está falando. O baralho cigano, para mim, eu acho mais profundo do que assim a maioria das pessoas fala. É que nem uma cliente minha estava falando hoje. Ela é cliente assim de lá do comecinho, de quando eu era novinha. Ainda é Então novinha, bebê. eu tinha 10 anos, agora eu tenho 25. Então, ela pegou e falou assim, ai, fala para mim, que ela queria saber um assunto do filho dela, porque eu sei que você é boa para descrever as pessoas. Então, assim, as pessoas não entendem de que forma que eu consigo descrever, mas eu estou descrevendo, entendeu? Não é uma técnica que alguém tenha ensinado que esteja num livro, mas como eu comecei a aprender com uma pessoa para ela me apontar algumas coisas, e eu lembro direitinho, quando ela falava do urso, ela falava assim, ele é assim, assim, assado. Eu não estou vendo isso, não. Eu estou vendo isso, isso e isso. Aí ela insistia, ela falava assim, tá bom, então se você achou isso, mantém isso. Porque para você não estar casando a informação. Então eu pegava e fazia do meu jeito. Aí quando ela, assim, me deixou desamparada, né, me abandonou, aí eu tive que achar meus recursos da minha forma, porque, inclusive, naquela época nem internet existia, né, gente? E quando muito era a discada, quando começou. Então, assim, eu fui procurando entender da minha forma, pelo ponto que ela me passou. Mas ela chegou a me fazer várias mesas para eu perceber as cartas. Então, eu tinha uma boa base, eu não tinha profundidade. Então, conforme você vai lendo, é a tal da prática, né, Marcita? Conforme você vai lendo, você que encontrou isso e aquilo no jogo, aquilo outro e tal. Ela não ensinou, mas você percebe que estava lá. E aí, isso vai sendo construído como teoria sua. Aí você constrói a sua própria técnica, o seu próprio modo de jogar, e assim, você vai elaborando toda a história da pessoa. E tem também, muitas coisas que eu vou enxergando da minha maneira terapêutica. E é muito assim, é meu jogo, minhas regras, né? Meu jogo, minhas regras. Eu faço do jeito que as coisas vão desenrolando. Exatamente. Configuro as cartas do jeito que eu acho que elas fazem mais sentido para o meu entendimento. Meu jogo, minhas regras. Por mais que a gente estude, e eu sou uma grande incentivadora de educação, todo mundo tem que estudar quantas vezes forem necessárias, eu acho que tem que se adequar ao que faz mais sentido para você. O símbolo tem que fazer sentido para você. Sim. Por exemplo, ó, quer ver uma jogada aqui para mim? Passagem gratuita. Já até esqueci o nome. Aquela técnica do relacionamento que a gente abre. Templo de Afrodite. Eu não combino com ele. Eu sou contra Afrodite. Eu já tentei isso também, não dá certo. Não dá. Eu falar assim, ó, eu vou abrir uma técnica aqui, às vezes é uma pessoa próxima, né?
mas depois eu vou abrir do meu jeito, tá? Eu vou abrir porque eu quero testar. Aí eu testo com aquela pessoa, meu Deus do céu, tá faltando informação que não tem nesse jogo. Aí eu começo a abrir, aí eu consigo falar um monte de coisa da relação para a pessoa. Por quê? Porque a forma como eu elaborei o jogo, que eu construí ele, dá para tirar mais informação do que o que eu estou vendo ali, que eu acho que é muito sintético, entendeu? Para algumas pessoas pode não ser, mas para mim é, né? É. Então, teus clientes estranham quando você abre um monte de carta uma em cima da outra, baralhos diferentes. Você já teve algum tipo de comentário com relação a isso? Às vezes comentam. Às vezes, É. porque nem é a questão da carta em cima da outra, que chega um ponto que tem tanta carta na mesa que as pessoas perguntam, você está Você perdido, está se entendendo aí? está se entendendo aí? Não, fica tranquila que está tranquilo. Mas vai ser raro acontecer, porque, como a Cláudia falou, a cliente está tão absorto ali no que está sendo falado, que raramente a pessoa percebe as cartas, a pessoa fica ligada no que a gente fala, né? É muito raro a pessoa olhar para a mesa e perceber as cartas, né? Sim. E também comigo, raramente também eu faço uma consulta presencial. Então, isso é raro também a pessoa ver as cartas. Meu forte é consulta à distância. Então, também tem esse ponto também. Você falou de método, né? Se tem um monte de carta em cima da mesa, uma por cima da mesa, da outra e tal. Que tipo de método você usa quando você abre esse monte de baralho diferente? Nenhum. Vamos lá. Tem de João, surpresa. você vai começar. Tadã! É jogada estrelinha, pirâmide invertida, vai começar a ter nome. Não, como é que eu vou... Eu não tenho na verdade, é um meu método, né? Pois Colocando é, assim. meu jogo, minhas regras, exatamente. Porque o que acontece? Eu tentei de todas as formas estudar método, como a Cláudia falou, templo de Afrodite, né? Poxa, eu tenho toda a boa vontade de tentar usar um templo de Afrodite lá para tentar ver o que ela está pensando, o que ele está pensando, o que eles estão sentindo. Mas, poxa, não conseguia alcançar a profundidade daquilo que, né, como eu fazia, da minha forma, né? Da minha forma eu via realmente o que estava acontecendo, eu sentia, eu conseguia alcançar. Quando eu jogo da minha forma, eu consigo sentir o que a pessoa está sentindo, eu consigo realmente estar junto com a pessoa ali. Eu não sei nem explicar o que além de fazer uma leitura, eu consigo, sabe, sentir junto com a pessoa. Sentir a Aí, alma do outro, né? sabe, é muito mais profundo do que simplesmente ler, né? É muito difícil explicar uma leitura dessa, porque não é simplesmente um método. Eu estou jogando as cartas na mesa, eu estou simplesmente me jogando ali na mesa junto com as cartas também. É muito diferente. Por isso que eu falo, eu não vou conseguir ensinar isso para ninguém. Não é simplesmente. Não consigo escrever um livro sobre isso, não consigo falar sobre isso, porque é muito, muito próprio, é muito Eu tenho, diferente. eu tenho um baralho, um Lenormand em especial, que ele é russo, e ele é muito duro, as cartas são muito pesadas, tem uns desenhos muito pesados. E quando eu comecei a jogar, Marcita já viu, né? Umas cartas pesadas com gente morta, é bem pesado. Nossa. É. E aí, quando eu comecei a jogar, eu falei, eu não vou conseguir jogar com esse baralho nunca, é um baralho muito, muito denso. E hoje, quando eu monto a minha mesa, eu vejo quase que é um holograma se montando na frente, porque as coisas se parecem muito, muito vivas. Então, eu acho que tem uma coisa da afinidade sua com o baralho. Não a categoria de baralho, mas talvez às vezes até com o deck mesmo. Né? O baralho Lenormand, que agora tem um monte de versão Lenormand, você pode ter mais afinidade com um ou com outro. De repente, a afinidade que você tem não só com o jogo em si, mas com o deck, com as cartas, com o material, com o papel.
E isso impacta diretamente no teu jogo, não é só... a gente está falando de decks diferentes, né? Tarô, Lenormand, Baralho das Almas, Padilha e tal, mas às vezes é mais simples que isso. Às vezes é a carta, é o papel da carta, É afinidade com método. Eu tenho a afinidade com afinidade com método. tudo. E até com o tamanho do baralho. Com tamanho, eu não consigo trabalhar com baralho pequeno. O trabalho tem que ser grande. Aí, ó, tá vendo? Olha o tamanho da minha mão, João. Olha isso. Possível. Ele toma Eu conta. também não, João. Só baralho grande, não consigo. Ah, não. O da gente, Claudinha, minha mão é me pequenininha. adaptando. Ó, esse é meu primeiro tarô. O sofrimento que eu tinha para embaralhar isso aqui, eu acabei. Acabei. Mas, assim, é como a Andrea falou, que eu tenho afinidade, que é o mitológico. Esse aqui já é o terceiro, tá? Ele tá sofrido, mas é o terceiro. Mas sabe uma coisa que eu percebo também? Que chega uma hora que a gente tá com ele na mesa, que ele pega e assim, ele te dá sinais que chega, que tá na hora de você largar ele um pouquinho na mesa e pegar outro. O Então, mitológico dá para cortar as bordinhas, fica bonitinho, já viu? vai lá, seu sem graça. Ele fica pequenininho, fica bonitinho. Vou te explicar que eu não fazer baralho. Coitado. Ele já está comido pelos lados de tanto que eu gastei ele. Que eu posso. E assim, chega uma hora que ele cansa. Então, por isso que eu levo 2 tarôs, 2 baralhos ciganos. Entendeu? E aí eu troco, de vez em quando eu troco. E sabe uma coisa que eu lembrei também? Esse tipo de leitura que a gente faz, que é a nossa técnica, lembra bem aquelas cartomantes quando a gente está novinha, né? Meus 10 anos. Aí eu ia, né? Aí a mulher pega, joga assim as cartas, e daqui a pouco ela joga outras em cima e outras, e afunila para cá. Daqui a pouco, quando você está imenso para cá e afunilado para lá, aí você fala assim, mas como é que essa mulher está entendendo essa história toda? E é exatamente o que muita gente faz, mas na verdade ela tem a sequência lógica dela, né? E aí ela vai vendo. Eu não Pois é isso, é a sequência lógica individual. De repente a gente aprende o que a gente estava falando do Templo de Afrodite, né? A gente aprende uma coisa no livro, é importantíssimo a gente aprender, mas a gente não combina com aquilo, não faz lógica para a gente, para o nosso íntimo. E aí? E aí você Exato. faz um jogo que você não curte, porque o livro. Pois é. Eu Uma tenho. coisa que eu não preciso ficar aprendendo técnica. Eu vou aprender, tudo bem, que é o que o João fala, a gente tem a boa vontade, mas tem técnicas e técnicas. Então, por exemplo, teve uma mesa alternativa que eu aprendi com uma aula do Alexander, uma mesa real alternativa que eu achei bacana. Então, eu uso tranquilamente, mas Templo de Afrodite, eu já liberei, está aposentado, está recebendo lá a aposentadoria dela. Não uso mais, que não dá certo. Baralho aposentado também é outra coisa que não tem aqui. Eu dou férias só. Ele volta para a mesa em algum momento. E assim, eu gosto porque assim, eu vou reciclando. Eu tiro um baralho, tiro outro e outro. Mesmo eu tendo o meu próprio baralho. Sim. A Vera, uma vez, ela perguntou, né? Como é que pode uma pessoa que tem o seu próprio baralho usar outros? E eu falo assim, caramba, eu vou gastar todo o meu baralho e não vou usar os outros? Vou sim, vou usar todos, cada hora um. Mas tem alguns que é só coleção, tá? Ele fica lá. Eu uso todos. Mas tem os outros que são aqueles xodozinhos, né? Inclusive, assim como você disse, você falou agora, eu estou no terceiro baralho. Esse baralho russo que eu falei ali atrás, eu fiquei com medo de não encontrar mais ele, e eu já comprei 3 pela internet, eu tenho 3 fechados aqui, e quando ele desgastar, eu já tenho outro. Olha o nível de... que é algum que eu tenho, porque eu tenho uns russos assim também, que são escuros. ele é pesado, tem um monte de carta com gente morta, ele é bem dark, bem doido.
Mas eu gosto muito dele, ele gosta de mim. Na verdade, eu acho que o baralho gosta de mim, sabe? A gente tem essa coisa do. A gente gosta do baralho, mas o baralho tem que gostar da gente também, né? Então, Sim, o um que eu baralho gosto gosta de muito mim. é que assim, eu gosto muito de baralho com cor. Como boa psicóloga que sou, eu olho as cores no baralho também, né? Para mim é importante. Então, quando eu pego um baralho sem o colorido, eu fico assim, eu não fico perdida, mas eu não fico tão entusiasmada quanto um colorido. Porque, por exemplo, se eu pego um baralho, esse aqui não é tão colorido, mas esse aqui eu gosto, místico. Se eu pego o colorido, eu olho todas essas cores. Para mim, tudo isso aqui faz sentido. Mais Entendeu? lúdico, né? Exatamente. Então, eu gosto. Toda a simbologia, para mim, é interessante. Porque ela está dentro de toda a informação que eu vou dar para a pessoa. Bom, então deixa eu te perguntar. A gente falou de qual método você usa e você não usa nenhum. Então, você abre aquele jogo com cartas simultâneas, sem nenhum método, e cada cliente é uma história diferente, ou esse método é seu, né? O método do João, o templo do João. Você tem alguma. É o teu próprio método, ou cada pessoa demanda uma história diferente? Começa de uma forma parecida, mas aí segue um caminho diferente. Aí eu não sei como é que vai acontecer depois. Olha que delícia! É muito intuitivo isso. O É jogo intuitiva. desenrolando da maneira que ele tem que desenrolar. É muito Porque aí eu não sei se eu vou pegar o. Mas começa com tarô. Eu não sei depois se eu vou pegar o Dona Sete, se eu continuo só com tarô. Às vezes eu consigo com tarô direto até o final, não pego mais nada. Aham. Aí de repente eu sinto que tem que pegar o Dona Sete, coloco no meio e começo a misturar. Não sei E como é que nenhum vai ficar. briga um com o outro, né? Os baralhos que eu jogo quatro baralhos diferentes. A sensação que eu tenho é que eles conversam entre si, eles não brigam um com o outro, porque é como eu não queria que meus baralhos, a gente dando um caráter humanizando o baralho, né? Que eles ficassem chateados, achando que eu estava querendo uma segunda opinião, sabe? Você vai no médico e depois você vai no outro para pedir a segunda opinião. Uhum, Então, eu não queria que meus baralhos achassem que eu estava pedindo uma segunda opinião para um outro baralho. Então, uhum, os baralhos que eu jogo, eles têm características bem diferentes. Lenormand tem uma pegada, o Padilha e Tranca-Rua tem outra pegada, que tem uma abordagem mais de religião matriz africana, e o símbolo, que é totalmente direcionado com signos. Então, eles conversam entre si, mas eles não brigam entre si. Então, isso para mim fez diferença. É, eu acho que se eu começar a jogar agora Maria Padilha e Maria Molambo, eu acho que vai ter briga. Porque eu acho que a egrégora é semelhante, a energia tem sua semelhança. Então, ou eu jogo um, ou eu jogo outro. Eu acho desrespeitoso com o baralho se eu jogar dois baralhos de pombagira numa mesma roda, sabe? Eu acho desrespeitoso com o baralho. Então, os baralhos que eu jogo, eles têm, cada um tem uma pegada, uma egrégora diferente. Eu não sei se para vocês isso faz algum tipo de sentido, mas No meu caso, não vejo diferença. Eu acho que como eles cresceram juntos, foram criados juntos dentro do meu jogo, eles se interagem tranquilamente. Eu não consigo ver um conflito aqui. olha, Eu acho que eu vi um tranquilo. comentário aqui do Fabrício dizendo que dizem que espiritualidade não é bom misturar baralho de direita com baralho de esquerda, com linhas de esquerda e linha de direita. Pode confundir, são energias e egrégoras diferentes. Deve ser o que você colocou agora, né? Sobre a Exato, exato. alinhamento. Eu, Mas aqui não tem religião. pois é, tem essa coisa de não ter religião, de não ter essa pegada religiosa, né? De ter É, uma postura mais aberta. Mas ainda assim, acho que, sei lá, me,
me fere, sabe? Se eu estiver jogando padilha, eu não vou jogar mulambo. Se eu estiver jogando mulambo, eu não vou jogar padilha. Eu acho que é como se uma estivesse provocando a outra. Eu me incomoda. Sabe assim, como De qualquer forma aqui eu não tenho nenhuma mistura de egrégora, se eu considerar que eu trabalho com a linha cigana com a linha da Dona Sete. Eu não sei se estou misturando egrégora. bom, se funciona, tá lindo. Estão trabalhando juntos. Meu jogo, minhas regras. Se funciona, tá bacana. O negócio é não é você estar confortável com você ter uma postura correta, uma postura íntegra, você saber que o que você está falando para o teu cliente demanda muita responsabilidade, muito compromisso e responsabilidade, e aí vamos lá, é o teu intuitivo que está conduzindo o jogo. É. A Cita, você tem alguma. Como é que você Tem faz uma isso? Tem uma pessoa que trabalhou comigo num espaço esotérico em São Paulo uma vez. Ela fazia roda astrológica com tarô e fazia em cada casa o baralho cigano também. Então ela pegava e falava e completava os dois na roda. E tem uma menina, agora eu não vou saber como que ela fazia essa jogada. A Monique Lago faz isso também, não é? Tem uma amiga que é daí do Rio, só podia ser do Rio, né, gente? Que faz essas coisas criativas. E ela pegava 2 baralhos ciganos, Marcita, 2 baralhos ciganos, ela jogava com os 2 baralhos ciganos. Como eu não sei, tá? Não faço ideia, mas ela Maravilhosa. jogava os 2 e ela embaralhava os 2 juntos e jogava e falava para mim o jogo. Nossa! Não sei como é isso. Se aparecer 2 cruzes, 2 nuvens, eu não sei. Eu acho que e 2 coisas, eu me jogo aqui no chão. Não, se aparecer duas nuvens, você fica ali, não sai nem daquela mesa. Porque... Eu vou falar assim para ela: eu vou tomar uma água, atender a campainha, vai olhando aí. Amanhã a gente conversa. Porque eu não gosto disso. Mas eu não faço ideia. Eu perguntei várias vezes como é que ela faz. Ela só falou para mim que ela misturava os 2 baralhos, embaralhava e lia, tá? Mas a simbologia é a mesma e só comprou baralhos diferentes. Só isso. Mas, assim, o símbolo é o mesmo, então não sei. Você tem um melhor método? Estava certo, né? O teu melhor método qual é? Meu? Não tem método. O método do João é intuitivo. Tem o riso e tem o Dias. Você pode escolher, né? Cláudia, o riso e o Dias. Então tem vários métodos aí. Tem o Claudinha, tem o Cláudia, tem todos esses. Ah. Entendeu? Não é? Bem, Marceta, me fala os teus, tem a então. Bafa, tem a Andréia, tem a Bafa, tem a Bafônica. Bafônica. Sampaio, tem o João Sampaio, tem a Márcia, tem a Marcita, tem a Márcia Barbosa, tem tudo. Tá certo. A gente vai dando o nosso próprio nome, a nossa identidade, né? Não, você cria de acordo com a tua identidade, com a medida que as coisas vão desenrolando. Marcita, Mas a mesa real eu faço. Isso não deixo de fazer, mas assim. Somos os não ortodoxos. É tudo não diferente. ortodoxos total, a gente vai ser excomungado. Amanhã tem lixamento. Eu sou uma pessoa que eu não gosto da mesmice. Não é que eu seja melhor do que outra pessoa, eu não consigo. Basta dizer que a Andréia já veio aqui, né? Eu jogo de cabeça para baixo para mim. Eu não consigo jogar o baralho. A Tânia falou assim: eu não acredito nisso, você. Porque eu acho que a minha profissão, né, de mostrar coisa para o outro, eu jogo a cabeça para baixo para mim. Eu não sei ler o baralho olhando para mim. Eu mostro a pessoa a carta, ela tem que olhar a carta. Entendeu? E às vezes eu já fiz alguns métodos quando eu estava com o Denis, e eu uso o baralho todo para tudo, para responder qualquer pergunta. Pá, 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 pá. Entendeu? Então não tem muito método.
E quando eu acho que eu tenho que parar, até o método sim ou não, que às vezes o Denis, né, ele fala que o sim é também, né, que o sim é a âncora, que não é a foice, que a cegonha é talvez. Até quando tem o talvez, eu vou fazendo a fofoca, porque eu adoro ver tudo. E eu vou olhando tudo, você está entendendo? Então não tem um método assim. A mesa real, até a mesa real eu faço diferente. Como você falou, eu faço do jeito, não tem passado e presente tudo ali para mim. Nem vejo meio. Porque a pessoa tem essa história na alma dela desde que ela começa e tudo está envolvido no todo. Um tempo passado, que é o tempo futuro, que é o tempo de agora, que é a mistura do passado, que é a mistura do que ela teve na infância, entendeu? Então eu vou desenvolvendo e dá certo. Pelo menos eu acho, eu sinto que eu acabei criando o meu jeito, e as pessoas que às vezes jogam comigo falam assim: você faz um jogo diferente, né? Eu falei: não, não é que seja diferente, não é melhor nem pior do que o de ninguém, mas é o meu jeito. Eu acho que as pessoas saem bem alegres, entendeu? Eu canto no jogo, na metade do jogo, quando eu vejo uma carta, entendeu? Porque eu sou a André, quem me conhece mais, a pessoa, assim, eu canto músicas. Olha, Luan Santana, explode coração, explosão de sentimentos quando eu vejo uma. Gente, Luan Santana, explosão. Ah, como é bom poder te amar. Gente, eu faço tudo no meu baralho, entendeu? A gente parece. E é ótimo. Falo sério, dou puxão de orelha, entendeu? Vejo, olha aqui, amor, ó. Entendeu? Então, eu acho que A né? A gente, gente faz com a nossa alma, com respeito, com ética, mas cada um tem o seu jeito. é, André, que me conhece, né? Mais aqui de. A gente agora não nos conhecemos há pouco tempo, mas há muito tempo, moramos no mesmo. ah, Então a gente troca figurinha, né? Ela, bebê, falei, vem aqui agora, Bafa, rápido, vamos trocar uma figurinha. Então é muito legal, porque a gente, e o que mais me apaixona, seja em que método for, e como eu sou a mais nova nesse caminho, né, que vocês estão trilhando isso há muito tempo, apesar de ser a mais velha de idade, o que eu vejo em relação à cartomancia brasileira e essas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, que não tem competitividade. Eu acho isso bárbaro. acho Eu que acho que é uma coisa o que negócio é me quando a encanta gente, muito, que nós todos nos somamos, entendeu? A gente não compete. quando a Eu acho gente isso bárbaro. Eu me encontrei muito também por causa disso, aqui, nesse grupo. assim, quando a gente Desculpa. trabalha com correção, quando a gente é correto e tem compromisso, aí não tem competitividade, porque você sabe que tem gente para todo mundo, tem cliente para todo mundo, tem para todo mundo. E quem vai na Marcita pode ir na Claudinha, quem vai na Claudinha pode ir no João, e tá tudo, Pode, tudo claro. lindo. O nosso termômetro é o retorno do cliente. A gente sabe que para aquela pessoa funcionou, é a linha dela de trabalho e acabou, né? Acho que a gente está E subvertendo acho também que a o gente já mercado. tem. Ai, desculpa, André. Acho que a Ah, gente tem, a partir do momento que eu comecei a jogar, eu pedi ao Criador, aos meus protetores espirituais, que me enviassem os clientes que eu também, a carta de clientes que seriam predispostos ao que eu tenho para oferecer. Então, é. sempre vem para a gente aquele cliente que é da gente. Entendeu? Então, acho que isso é maravilhoso, porque você tem uma egrégora que protege e que você faz, olha, eu quero essa carta de cliente para mim. Você joga para o universo e o universo traz para você. Isso é maravilhoso. Bom, É, gente, engra... é assim, engraçado Agora isso todo que a mundo mudo. Marcita falou, né? pois O é. cliente, ele se identifica e ele fala, nossa, mas você fala a leitura de uma forma diferente. E é isso mesmo. Mas é o falar, porque no final das contas você está contando toda a história dela da mesma forma. Você está identificando, você está apontando, olha, está acontecendo isso, aconteceu aquilo outro, olha só. Tá vendo? Isso aqui é assim, né, Marcita? Ó, você tá vendo isso aqui? Presta atenção, olha, presta atenção. É o nosso puxão de orelha, né? Porque se a pessoa quiser seguir o conselho, tá ali, né? A gente está demonstrando, mas a gente coloca de uma forma correta, justa, clara e honesta, né? É bem por É aí. o, é o máximo. É bem por Maravilhoso. aí.
Bom, então vou encerrar aqui nossa conversa. Agradeço enormemente a todo mundo. Lamento pelos atrasos. A gente assim choveu, a gente ficou sem internet, começou mais tarde, a gente se perdeu no bate-papo, mas eu achei uma delícia de saber que existem outros subversivos feito eu, jogam vários baralhos diferentes, que criam seus próprios métodos, que jogam o Templo de Afrodite para o espaço. Então, é isso. Assim, que estamos juntos, gente. É nós. Foi Então, ótimo. obrigada, João. Obrigada, Claudinha. Obrigada, Marcita. Obrigada a todos que vieram aqui assistir. Obrigada. Eu entrei aqui, vou cantar. Entrei de gaiato no navio. Entrei pelo Não cano. entrou Tudo de a ver de gaiato. música. Não entrou de gaiato. Obrigada a vocês. Foi ótimo. Foi ótimo. Maravilhosas.